falou, você que é crente, sobretudo os pentecostais, você se sente chamado para a obra de Deus? Se sente chamado para o ministério? Se sente chamado para fazer a obra de Deus, para ser um pastor, um missionário, um evangelista, um apóstolo? Não é? Isso aí são consequências, né? Glória a Deus. Então, queridos, vem comigo que eu vou te ensinar, viu? O ABC do obreiro. O que você precisa para ser um bom obreiro na casa de Deus? Não é mesmo? Um obreiro completo, para a honra e glória do nome do Senhor. O que você precisa para ser um diácono, para ser um membro do ministério quíntuplo, né? Glória a Deus. A Bíblia diz que aqui em Efésios, né? Efésios 4, verso 10, diz: aquele que desceu e também o mesmo que subiu, acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho de seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Então, irmãos, Deus, aleluia, te escolheu, né? Você recebeu a chamada. Agora, essa chamada, você vai ter que, aleluia, se aperfeiçoar para recebê-la. Glória a Deus, não é assim de qualquer jeito. A pessoa vai sendo chamada e vai sendo empossada no cargo. Aleluia, nas igrejas tradicionais você estuda pelo menos 5 anos, faz um seminário, faz uma faculdade de teologia para depois, então, galgar um cargo lá no ministerial, né? Um cargo pastoral, ser ordenado pastor. Nas igrejas pentecostais, a maioria, né, das Assembleias de Deus, por exemplo, tem que ter pelo menos 10, 15, 20 anos de crente. Mas acontece que nas novas igrejas pentecostais está aparecendo pastores da noite para o dia. A pessoa hoje é membro, amanhã já é pastor. Isso não pode, porque nós temos que passar pelo conhecimento e pela experiência. Amém? Glória a Deus, porque existem 4 elementos básicos para ser um pastor, para ser um membro do ministério quíntuplo da casa de Deus. O que é? É você ser, aleluia, ter certeza da sua salvação, você ter chamado de Deus, certeza da sua chamada e experiência, conhecimento e capacitação espiritual. Viu? Então, alguns, né, são cristãos, têm certeza da sua salvação. Eu sou cristão mesmo, até o tutano. Eu tenho chamado de Deus. Eu sou capacitado por Deus e quero ser pastor. Quero ser pastor. Meus irmãos, eu sou pastor há 42 anos e sei como é que é isso. Então, queridos irmãos, essa pessoa, para ser um pastor, para ser um membro do ministério, um presbítero, um diácono, eles têm que ser capacitados também na experiência e no conhecimento. E é isto que nós estamos aqui te propondo nesta hora, né? Então, veja aí, glória a Deus, treinamento de obreiros pentecostais. O ABC do obreiro. Amém? Vem comigo que eu vou te ensinar as 4 coisas. Glória a Deus. Resumidamente, as 4 coisas. Viu, irmão? Não vamos fazer grandes leituras bíblicas para não te cansar. Aleluia, mas vamos dar o texto para você copiar, para você levar para sua casa, para você, aleluia, tira um print disso aqui para você fazer o estudo em casa. Amém? Glória a Deus. Aqui, reverendo Wilson com vocês, há mais de 42 anos preparando obreiros para essa área. Não nasci ontem, né?
Glória a Deus, então eu tenho alguma coisinha para te ensinar. E se você pode me ensinar, eu estou aqui para aprender. Amém? Glória a Deus. 4 coisas preparam o obreiro para ser um ministro de Deus. Para evangelizar, qualquer um pode evangelizar. Qualquer um pode levar essa palavra. Mas a vaidade do homem, às vezes a necessidade de ter um título, né, o obriga a estudar, além dos seus dons, né, naturais, você estudar, você ter mais experiência. Amém? Então, veja, Marcos 16, 17, nos diz que, o 15 diz: ide por todo mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E diz mais à frente, Marcos 16, 17: e estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome. Em meu nome, né, falarão novas línguas, em meu nome porão as mãos sobre os enfermos, pegarão e os curarão, pegarão nas serpentes, não sofrerão dano algum, e não morrerão, se beber alguma coisa mortífera, não sofrerá dano algum. Né? Todo mundo conhece essa passagem. Foi a última coisa, uma das últimas coisas que Jesus disse antes de subir para o Pai. Quando ele acabou de falar, ele foi embora. Amém? Então nós seguimos essa linha de raciocínio. Jesus também falou: mas ficai em Jerusalém até que lá do alto sejais revestido do poder de Deus. Então, irmãos, o crente que é revestido do poder de Deus, o crente que conhece a Bíblia, conhece as Escrituras, viu? Ele pode pregar, ele pode falar de Jesus independente do cargo que ocupe. Pode ser diácono, pode ser pastor, pode ser membro. Ele tem a obrigação de levar a palavra de Deus, ir por todo mundo, cumprir o ID de Jesus, né? Mas o primeiro requisito para essas pessoas é que eles ficassem em Jerusalém até que lá do alto fossem revestidos do poder de Deus, viu? Eu estou falando para crente pentecostal, crente de novas igrejas pentecostais, amém? Por isso que eu estou falando assim de modo mais simples, não é? Porque a teologia não faz um pastor, amém, irmãos? Teologia não faz pastor, dá conhecimento ao pastor, amém? Veja, depende dos dons espirituais. Mas dom espiritual é só para o diácono, para o presbítero, para o evangelista, para o pastor? Não. Dons espirituais é para toda a carne, todas as pessoas. Em Joel, no capítulo 2, 28 e 32, o Senhor disse o seguinte, né? O Senhor disse o seguinte: derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Ali você vê os seus jovens, né? Profetizarão, né? Todo mundo, uns terão visão, aqueles dons espalhados para toda a carne. Significa que do mais novo até ao mais velho, todos receberiam os dons. E esses dons aconteceram no dia de Pentecoste. Amém? Eles receberam o Espírito Santo. Tinha 120 pessoas ali, não só os 12 discípulos de Jesus. Amém? Glória seja dada ao nome do Senhor. Lá em Pedro também, né, na casa de Cornélio, ali Pedro ficou maravilhado, porque todos foram cheios do poder de Deus, da criança até o adulto. Então todos podem receber dons espirituais, amém? Glória seja dada ao nome do Senhor. Então esses dons estão disponíveis a todos os que creem, amém? Independente dos seus cargos, do diácono até o apóstolo. Existem muitas pessoas que são bispos de igreja que não são batizados com o Espírito Santo, não falam línguas, embora tenham alguns dons, não é mesmo? Então, independente de quem seja a pessoa, Deus pode derramar-lhes e conceder-lhes dons espirituais através do Espírito Santo. Amém? Os dons, qualquer pessoa pode fazer. Então, eu estou esperando ser
presbítero para pregar a palavra de Deus, está errado. Você não tem que esperar nada. Amém? Ah, estou esperando ser apóstolo, não tem que esperar nada. Isso aí é consequência do seu trabalho para Deus, que você vai galgando esses cargos. Amém? Então, agora vamos falar. Para pregar o evangelho, não precisa de cargo, né? Agora, normalmente, para ser um diácono da casa de Deus, né, já é diferente, já tem uma exigência bíblica, né? A exigência bíblica para pregar, para ser um diácono, né, está em Atos 6, está em Apocalipse 2, 6, uma referência que eu vou mostrar para vocês, vai ser muito importante. Veja, o que o cargo de diácono está disponíveis a homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, experimentados, né? Glória a Deus. Então, irmãos, experiência vem de experimentar, da pessoa ser experimentado. Então, lá em Atos dos Apóstolos, né, chamou-se pessoas para o diaconato. Veja bem, irmãos, glória a Deus. Vou falar uma coisa meia séria para vocês aqui. Ali foram chamados 7 homens, né, cheios do Espírito Santo, de boa reputação, cheios de sabedoria, irmãos, glória a Deus. Mas acontece que tinha um no meio dessas pessoas, que era aquele que pulava de igreja para igreja. Ele era prosélito, né, de Alexandria. Quem era ele? Era o Nicolau, viu? Glória a Deus. Apocalipse 2, 6, você vai ver que Jesus tinha ódio dos nicolaítas. Jesus tinha, aleluia, desprezava os nicolaítas. Jesus não gostava dos nicolaítas. Por quê? Porque os nicolaítas semearam dissensão entre a igreja. Então, irmãos, chamai, né? É bom que nós não servamos as mesas. Vamos chamar aqui 7 diáconos, e começaram a chamar, está lá em Atos 6, vocês podem ver. Mas entre eles tinha um, Nicolau. E esse Nicolau, irmãos, não era o juiz não, era o Nicolau mesmo. Ele foi o primeiro herege da igreja. Nicolau foi a primeira pessoa herege da igreja de Deus. Herege mesmo, viu? Por que, meus queridos irmãos, que ele era herege? Porque ele vinha de igreja em igreja, então quis customizar certa parte da igreja de Jerusalém com aqueles costumes dele, viu? Para Nicolau, bastava aceitar a Cristo e ser batizado para ser salvo. Podia prostituir, podia beber, podia fumar, podia fazer o que for. Naquele tempo a pessoa não usava fumar, né? O costume de fumar. Mas então, irmãos, ele foi a primeira pessoa, né, que criou a heresias dentro da igreja. Por isso Jesus detestava. Está lá em Apocalipse 2,6, viu? Glória a Deus. Então, para a pessoa ser diácono, realmente tem que ser homens de boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Tem que ter experiência. Amém? Experiência em quê, irmãos? Experiência de vida, experiência da palavra, experiência de família, experiência secular. Amém? Então, pessoas, o diácono é aquele que tem a chave da casa do dono. O dono sai, viu, irmãos? O dono sai e fica tranquilo, porque o seu mordomo, né? Diácono é mordomia, trabalho duro, didástico, trabalho duro, não é mesmo? Então, o dono sai e fica tranquilo, porque lá tem o seu mordomo. Então, o diácono é o mordomo da casa de Deus. Viu, irmão? Diácono não foi feito, viu, querido irmão? Você que gosta de subir em púlpito, diácono não foi feito para... Diácono não foi feito para ficar lá de terninho em cima de púlpito, não. Diácono foi feito para trabalhar, varrer a igreja,
colocar as cadeiras no lugar, colocar os inários em cima dos bancos, não é mesmo? Olhar a porta, olhar o estacionamento, viu, queridos? Às vezes roubam um carro do lado de fora e o diácono está descosta, né? O diácono está descosta. Ele não viu por quê? Porque ele estava descosta. O diácono é igual um soldado que fica de prontidão na porta do quartel, aleluia, tomando conta de quem entra, quem sai, pegando o nome, levando ao pastor, pegando a carteirinha de membro, levando lá para o pastor saber quem está entrando dentro da igreja. Amém? Então, ele é preciso de ter experiência e boa reputação. Imagina um diácono que não tem boa reputação, quer ser diácono, mas não tem boa reputação, de repente chega cobrador na porta, de repente chega uma mulher que ele teve um caso na porta, de repente chega uma pessoa brigando com ele na porta. Por quê? Porque ele não possui boa reputação. Viu, irmãos? Então, ele tem que ser cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele convence o homem, não é mesmo? Da verdade, da justiça, do juízo. Glória seja dada o nome do Senhor. Então, nós temos que ter cuidado. Para ser um diácono, nós temos que ter esses aparelhos aqui. Aleluia, esses expedientes. Viu? Homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria e experiência, experimentado antes, deixado em prova antes, pelo menos 6 meses, para poder ser um diácono. Amém? Estou falando de modo prático. Agora vamos ao ministério. Eu li aqui nessa Bíblia que o Senhor, ele separou alguém, aleluia, para apóstolo, para profetas, para evangelista, para glória a Deus, para evangelista, para pastores, doutores. É o ministério quíntuplo da igreja de Deus. Então, glória a Deus, cada um deles tem uma função, mas o Senhor exige para isso, em Efésios 4:10, 1 Timóteo 3:1, 7, que esses homens, eles sejam, tenham uma vida ilibadíssima e que não sejam nécios ou desprovidos de conhecimento. Viu? Então, irmãos, a pessoa tem que ser provido de conhecimento para participar do ministério. Glória a Deus. Então, é diferente. Aqui, para pregar o evangelho, tem que ter os dons espirituais, é claro, né? E dons espirituais pode estar tanto com membro quanto com apóstolo. Amém? Não tem problema. Aleluia. Independente de cargo, a pessoa pode receber o Espírito Santo, pode receber os dons espirituais. O diaconato, a pessoa já exige que a pessoa, além de crente, tenha que ser homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Amém? Então, já endureceu um pouquinho, né, irmãos? A Bíblia diz lá em Jeremias, no capítulo 3, verso 15, né? Eis que eu vos darei pastores com ciência e inteligência, ou sabedoria e inteligência. Glória a Deus. O que é ciência, irmãos? A ciência é um arranjo sistemático e lógico de fatos comprovados. Hoje em dia a pessoa não acredita. Se eu disser que isso aqui é uma Bíblia, eu tenho que provar por que isso aqui é uma Bíblia. Então, o que eu tenho que fazer? Aleluia, nas minhas pregações. Eu tenho que preparar as minhas pregações do seguinte modo. Primeiro, uma leitura de informação. Essa leitura que a gente faz aqui, viu? Hoje em dia quase ninguém está lendo a Bíblia mais. Essa leitura que eu faço aqui é uma leitura de informação. Eu me informo o que está aqui. Depois vem a leitura de interpretação. Aquela leitura de contextos. Os contextos básicos, pelo menos, né? A hermenêutica, a lógica da hermenêutica é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então, eu tenho que fazer uma leitura hermenêutica, que é a leitura de interpretação. Eu leio
o texto e busco os contextos dentro da própria Bíblia, viu? Texto sem contexto é pretexto, amém? Então, glória a Deus, depois daquilo ali, eu vou fazer uma leitura, a terceira leitura, que é a de análise. Eu vou analisar, segundo a história, o que a Bíblia conta aqui. Para me poder dizer, olha, foi nessa data, foi aquilo, foi aquele reino era assim, aquele reino era ali, era aqui, entendeu? Por quê, meus irmãos? Essa leitura de interpretação. Veja, por exemplo, por que os cientistas dão crédito a isso aqui? Por que Heródoto, lá na época, para cá um pouquinho de Moisés, por que Heródoto dava valor e vivia com a Bíblia na mão? Ele vivia com a Torá, viu, irmãos? Com a Torá e com o livro dos profetas escritos por Moisés na mão, o Pentateuco. Por quê? Viu? Porque Heródoto acreditava que a palavra de Deus tinha alguma verdade. E ele queria saber do que era verdade e o que era mentira dentro da palavra de Deus. Amém? E Heródoto, então, o que ele fez? Heródoto, ele começou a examinar a palavra de Deus, né? E comparar com a ciência. Veja, por exemplo, eu vou dizer um texto para vocês, um texto científico. Gênesis 2:10. Olha, Eva não tinha nem pecado ainda, nem Adão. Gênesis 2:10. E saía um rio que formava um lago. Aquele lago saía 4 rios. O Gion, o Pison, o Tigre e o Eufrates. Lá antes do mundo de Adão, quando veio a criação, a primeira criação, já existia, aleluias, né? A Bíblia já conta sobre aqueles rios. Então, se você abrir um mapa hoje, um mapa mundi, você vai ver ali no Golfo Pérsico, uns rios que começam lá em cima, lá na Turquia, na Armênia, Turquia, naquelas montanhas, e vem descendo e deságua exatamente no Golfo Pérsico, onde era o Jardim do Éden, antigamente, por ali. Então, quer dizer, o rio Eufrates passa por dentro de Babilônia, faz divisa com o deserto arábico por ali, né? E o rio Tigre, do lado de cá, ele faz divisa, divide a Mesopotâmia com a Pérsia, viu? A Pérsia com a Ásia maior, né? Que vai ali para Irã, que era a antiga Pérsia. Depois vem a Índia, lá no fundo vem a Índia, certo? Então, esses textos estão dentro da Bíblia desde Gênesis 2:10. Então, por que a pessoa não despreza a Bíblia, não diz que a Bíblia é um livro à toa? Alguns dizem, né? Mas a maioria não, dos cientistas respeitam a Bíblia, porque a maioria das coisas que tem dentro da Bíblia é científico. Amém? A ciência, que é o arranjo sistemático e lógico de fatos comprovados, apenas serviu para reforçar aquilo que está escrito na Bíblia. Por que eu aprendi isso? Porque, aleluia, a Bíblia diz que eu tenho que ter experiência, eu tenho que ter ciência, eu tenho que ter sabedoria, se eu quiser ser um ministro de Deus. Amém? Glória a Deus. Pedro diz, né? Estejais, né, preparado, lá em 1 Pedro 3,15. Sejais preparados para responder tudo aquilo que vos pedir resposta a respeito de Deus. Então nós temos que responder tudo aquilo que o crente, o membro do ministério, tem que estar preparado para responder a qualquer coisa que o ímpio perguntar a respeito da nossa fé. Amém? E isso, às vezes, aqui não está bem claro para o ímpio. Então Jeremias veio e diz: eis que eu vos darei pastores com ciência e conhecimento. Então,
Nós temos que ter esse elemento básico se quisermos ser um pastor, um membro do ministério. Amém? Glória a Deus. Não só experiência científica, mas também experiência secular. Ser um bom marido, ser um bom pai, ser um bom filho, viu? Ser um bom esposo, ser um bom trabalhador. Tem pessoas péssimas aí na direção de igrejas. Pessoas que terminam o culto, chegam em casa e ele dá uma surra na mulher. Ainda tem isso, irmãos. Tem. Eu sou presidente regional da Ampeb desde 1987 e eu já passei por vários casos de marido agredindo mulher. Ainda bem que tem a Maria da Penha, né? Então, é isso. Para pregar o evangelho, você precisa apenas do dom de pregar, né? Do dom de evangelizar, a vontade, o carisma, né? Glória a Deus. Carisma não é dom, carisma nasce com a pessoa, né? De evangelizar. E os dons estão à disposição de todos. Então você tem que ter o Espírito Santo na sua vida, resumindo, para pregar o evangelho. Agora, para o diaconato, que é trabalho, diaconia, mordomia espiritual, você precisa ser, aleluia, um homem de boa reputação, cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria e de experiência. Para ser um membro do corpo ministerial, você tem que ter são os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, viu, irmãos? Glória a Deus. Doutor nunca foi maior do que um pastor, viu, irmãos? Doutor nunca foi maior do que um presbítero. Doutor nunca foi maior do que um evangelista. Doutor simplesmente é uma função daquele que ensina. Amém? Glória a Deus. Quantos professores de escola dominical são diáconos? Amém? Quantas igrejas possuem diáconos que são juízes, que são advogados, que são pessoas da alta classe da sociedade? Mas na igreja eles são diáconos. Amém? Eles são doutores, mas são diáconos. Então um diácono pode ser um doutor. Amém? Um diácono pode ser um professor. Glória a Deus. Depois eu falo com vocês sobre isso. Como é que começou esse negócio de professor e de doutor? Então, resumindo, experiências básicas para o ministério. Se você quiser ser um pastor, a experiência básica é essa, ó. Aqui, dá uma olhada. Primeiro, certeza de salvação. Quer ser pastor? Foi chamado? Então você primeiro tem que ter certeza de salvação. O que é certeza de salvação, irmão? É você ser uma nova criatura. É o mundo não te incomodar mais. É você estar crucificado para o mundo, estar morto para o mundo, você estar sepultado, viu? Glória a Deus, para o mundo, ressuscitado por Cristo, aleluia, vivificado pelo Espírito Santo e vai ser glorificado no dia final. Amém? Isto que é, aleluia, você ser, aleluia, uma pessoa que tem certeza de salvação. Amém? É aquele que ama Jesus, apaixonado por Jesus. Glória a Deus. Quem agora está com Cristo, nova criatura é. Aleluia. 1 Coríntios 5, 1 a 17. Você pode ver sobre um homem apaixonado por Deus, uma nova criatura. Amém? Glória a Deus. Então, você quando arruma uma noiva, você se apaixona por ela, amém? Você quer casar com ela, você pega amor por ela. Então, assim também é, aleluia, para ser um servo de Deus, para ser um membro do ministério. Você tem que estar apaixonado por Jesus, porque a obra não é fácil, a obra é espinhosa. O homem, para pegar uma mulher que não é fácil, uma mulher que é dura, ele tem que estar realmente apaixonado por ela. Às vezes a gente fala com uns amigos assim, né? Olha, você tem que estar muito apaixonado para estar ao lado dessa mulher, hein? Ou mulherzinha difícil. Então, a pessoa que é apaixonada por Cristo, aleluia, diz assim, eu sou apaixonado por Cristo. A obra é difícil, a obra é espinhosa, a obra pode me matar, pode me arrastar, pode me crucificar, mas eu vou morrer com Cristo.
Aleluia, porque eu sou apaixonado por ele. Amém? Então, o primeiro requisito para você ser um bom membro do ministério é você ser apaixonado por Cristo. Amém? Você ser apaixonado por Cristo. A segunda coisa é você ter chamada. Amém? Você tem que saber para que você foi chamado. Para que você foi chamado? Você foi chamado para ser um diácono, para ser um pastor, para ser um presbítero. Aleluia. Para que você foi chamado? Foi chamado para orar pelos enfermos, né? Na pessoa do presbítero. Então, o que você tem que ter? Aleluia, chamada. Saber qual é a sua chamada. Porque tem pessoas, às vezes, que foi chamado para ser diácono. Estão querendo ser pastor. Foi chamado para tomar conta da igreja, para varrer, limpar a igreja. Aí ele já está querendo se sentar no púlpito. E o dia que não chama ele para o púlpito, ele fica de cara feia. Não pode. Amém? Glória seja dado o nome do Senhor. Você foi chamado para pastor. Coloque-se no seu lugar de pastor. Ore a Deus para te dar capacidade para ser um pastor. Você foi chamado para ser, aleluia, um presbítero, um missionário, né? Um evangelista. Tem evangelista que... Não, a evangelista é o segundo cargo na igreja. Primeiro pastor, depois... Primeiro bispo, depois pastor, depois evangelista. Então eu estou lá como evangelista. E o evangelista só está querendo ficar com a barriga desse tamanho lá no púlpito da igreja e não evangeliza porcaria nenhuma. Que tipo de evangelista esse cara é? Erro de chamada. Então você tem que ter certeza da sua chamada. Amém? Efésios 1, 16 e 18 e 1 Coríntios 5, 20. Você pode ver lá, aleluia, o que é a chamada. Amém? Glória a Deus. A terceira é a experiência e conhecimento. Experiência e conhecimento. Aleluia. A Bíblia diz em Jeremias 3, 14 e 15 sobre a ciência. Eis que eu vos darei pastores com ciência e sabedoria. Então, irmãos, a pessoa tem que realmente ter saber. Ir além do ensinamento bíblico. Ele tem que conhecer. Ele tem que ter experiência de marido, experiência de companheiro, experiência de pai, experiência de amigo de trabalho, experiência profissional, experiência, sobretudo, dentro da palavra de Deus. Tem que conhecer a Bíblia, tem que, aleluia, saber amar a leitura bíblica, amar a interpretação bíblica, viu? Amar a exegese, porque senão não vai ser pastor nem aqui nem na China, viu, irmãos? Glória a Deus. Então, é necessária experiência. Jeremias 3, 14 e 15, aleluia, 15, sobretudo, eis que eu vos darei pastores com ciência e inteligência, ou sabedoria. E o que é ciência? Ciência é o arranjo sistemático de fatos comprovados. Sistemático e lógicos de fatos comprovados. Então, se não foi comprovado, não é ciência. Então, você tem que ter um conhecimento comprovado de que aquilo que você está falando dentro da Bíblia é realidade e é comprovado diante do mundo. Porque senão o mundo, com a internet do jeito que está, não vai te aceitar. Amém? Outra coisa. Isaías 28, 10. É preceito sobre preceito, é regra sobre regra, é regra e mais regra, é preceito e mais preceito, um pouco aqui, um pouco ali, aleluia. Assim o Senhor falará no meio do povo. Então, você tem que falar com o povo com exatidão, preceito sobre preceito, regra sobre regra. E antes de falar, você tem que viver. Amém? Glória a Deus. Antes de falar, você tem que viver. Então, cuidado. Você que está querendo ser pastor, não é só simplesmente ir para o monte e ficar orando. Ah, Deus, meu ministério está atrasado. Que atrasado nada, irmão. Nem começou ainda. Essas irmãs que ficam aí para o monte. Ah, pastor, ora por mim porque o meu ministério está atrasado. Que ministério atrasado? Você está preparando, é igual a moça que fica. Ah, meu Deus do céu, me dá um noivo e tal. O rapaz também que fica falando, me dá uma noiva. E não tem emprego. O rapaz não tem emprego. A mulher não sabe cozinhar um feijão. Como é que vai? Como é que vai casar?
quando está se preparando para casar, pede uma panela pede uma camisa, um terno para o outro, pede a cama para o outro, pede a geladeira para o outro. Assim é muito fácil. Viu, irmãos? Então você tem que estar preparado para largar a muleta, para não depender de ninguém. Aquilo que você for chamado, fazer em Pedro 3,15, certo? Vai e faça você mesmo em nome de Jesus. Fica dependendo dos outros, não. Então, para isso, você precisa, aleluia, de boa conduta, preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, certo? Assim você falará ao povo e levará a palavra de Deus, amém? Pedro 3,15, né? A santificação e preparação na palavra. Pedro diz que para nós santificarmos e nos prepararmos na palavra, para que nós possamos, aleluia, responder a qualquer um que nos pedir explicação a respeito da nossa fé. Nós estamos em Brasília, capital da República. Nós podemos estar pregando, falando com um cidadão que é um leigo, né, um gari, ao mesmo tempo está no palácio pregando lá para o presidente. E aí? Cadê nossos argumentos? Quer dizer, para o presidente hoje até que pode pregar porque ele não tem lá essas culturas todas. Mas para um senador da República, para um juiz, para um presidente de STF, para um presidente de STJ, igual a gente faz aqui todo dia, você precisa ter, aleluia, conhecimento. Eu lembro que George Fox, quando foi ali arguído por um juiz, aleluia, George Fox, o tremedor, né? Aleluia, o juiz chamou ele de tremedor, aleluia, ele foi, conversou com o juiz, e aquele juiz também, aleluia, recebeu a palavra de Deus, né? George Fox era aquele que tremia, né, no poder de Deus. Hoje eu vejo essas pessoas rodando, eu lembro de George Fox. George Fox também era assim, tremia, não tinha lugar para pregar, né? Gritava com ousadia, pulava, gritava e era uma bênção, né? Depois isso se personalizou na figura de William José Seymour, né? Lá na bagunça da Rua Azusa. Depois eu vou falar isso para vocês. Então, finalizando aqui, 1 Timóteo 3,10. É preciso que os ministros de Deus sejam primeiro experimentados. Experimentados. Viu, irmão? Se não for experimentado, se não tiver experiência, olha, queridos irmãos, eu já andei no Evangelho, ando no Evangelho há 54 anos. 54 anos de crente. 42 anos de ministério. Mas eu digo para vocês que ainda não tenho a experiência necessária. Eu tenho que buscar mais. Em oração, em pesquisa, em leitura bíblica, aleluia, eu preciso me preparar. Eu preciso me capacitar a cada dia. Porque a palavra de Deus é teopneusto, sopro de Deus, e ela se renova a cada dia, na minha e na sua vida. Amém? Então, no quarto, por último, vem a capacitação espiritual. Para você ser um desses ministros de Deus, um apóstolo, um profeta, um evangelista, um pastor, um doutor, você tem que ter capacitação espiritual. Glória seja dada o nome do Senhor. Você tem que receber a armadura de Deus, né? A armadura de Deus. Glória a Deus, você tem que tampar todas as brechas, né? Você tem que tampar todas as brechas possíveis. Glória a Deus, eu enxergo pouco, vou ler aqui. Olha só. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Efésios 6, esse daqui está em Efésios 5, 18. Em Efésios 6, 12 a 18, está escrito assim, ó. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau.
e havendo feito tudo, ficais firmes. Estai, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito, o capacete da salvação. Queridos, o cérebro, ele tem 100 bilhões de neurônios. Então, queridos, é aqui que está toda a nossa fonte de vida, toda a nossa fonte de sabedoria. Então você imagina, né? Aleluias, se o cérebro for atingido, se a nossa cabeça for atingida. E quando eu falo isso, irmãos, é tampar, o capacete, ele protege nossos ouvidos, para a gente não ficar ouvindo besteira e desviar da presença de Deus. Tapa, aleluia, a nossa boca também, né? Para que a gente não fale besteira. Os nossos olhos, o capacete cobre, só fica aqueles buraquinhos, né? Glória a Deus. Para que a gente, né, olhe só para Deus. Aleluia. A armadura de Deus é muito perfeita. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito. Duas coisas importantes, viu, irmão? Que é a palavra de Deus. Orando em todo tempo, com toda a oração de súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Glória seja dado o nome do Senhor. Estes são os requisitos básicos. E eu quero dizer uma verdade para você, pastor, que está iniciando uma igreja, que está iniciando um ministério. Para você, irmão, que está, aleluia, iniciando o ministério. Veja, queridos, glória seja dado o nome do Senhor. Veja o caso de Barsabás, por exemplo, na escolha ali, quando for escolher pessoas para sair com Paulo e Barnabé. Olha o que os discípulos fizeram. Glória seja dado o nome do Senhor. Quando houve essa escolha, glória a Deus, olha só o que eu me ponho aqui, irmãos. Aleluia, incrível essa escolha aqui, ó. Aleluias. Então pareceu bem aos apóstolos e anciões, com toda a igreja, eleger homens dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia. E esses homens foram José e Barsabás, chamado Barsabás, ou seja, filho do sábado, né? Barsabás, e Silas, homens distintos entre os irmãos. E apresentaram os dois, né? Glória a Deus. E orando, veja bem, quando for escolher Matias para substituir, aqui já é para Matias para substituir a Judas Iscariotes, né? Glória a Deus. Eles disseram assim, ó. E apresentaram os dois, José chamado Barsabás, quer dizer, filho do sábado, que tinha por sobrenome o justo, e Matias. Olha só o que eles fizeram, depois que eles chamaram, eles oraram, e orando disseram: Tu, ó Senhor, dos corações, conhecedor dos corações de todos, mostra qual destes dois tens escolhidos, para que tome neste ministério e apostolado, que de Judas que se desviou, e lançando-lhes sorte, caiu sobre Matias, e por voto comum foi com os 11 apóstolos. Então, irmãos, eles oraram, eles lançaram sorte com Urim e com Tumim, né? Duas pedras, uma branca e uma preta, que lançava sorte para ver quem ia, quem ficava. Então eles oraram, eles fizeram tudo, eles consagraram, eles lançaram sorte para enviar duas pessoas
lá para Antioquia, e depois para escolher também Matias no lugar de Judas Iscariote. Por quê? Barsabás estava junto com Jesus desde o tempo de João Batista. Matias também, glória a Deus. Mas eles escolheram o que tinha menos tempo. Matias tinha menos tempo. Glória a Deus. Porque Barsabás estava desde o tempo de João. Por que eles escolheram Matias? Porque eles oraram, eles jejuaram, eles consagraram, a igreja orou e viu que aquilo era o melhor para se fazer no momento. Então você, pastor, que quer ter uma igreja abençoada, a chave é, aleluia, a oração e súplica. Aleluia, o perguntar a Deus se Ele quer. Não fazer a sua vontade, mas fazer a vontade de Deus. E aos que estão querendo cargos no ministério quíntuplo da igreja, certeza de salvação, chamada, experiência e conhecimento, né? E a capacitação espiritual. Assim eu termino esse vídeo e te convido para assistir o segundo. Se você gostou, deixe o seu like, larga o dedo aí, porque eu não quero ficar aqui falando para você só passando e vendo meu vídeo e aprendendo e não deixando um like lá não, tá bom? Estou terminando meu serviço hoje e resolvi gravar aqui mesmo, viu? Aqui no escritório de advocacia, e quero que você tenha uma boa noite e que aprenda, aleluia, os primeiros passos do obreiro pentecostal. Os requisitos, né? Aleluia, para que você seja um ótimo obreiro. Que Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor sobre ti levante seus olhos, que o Senhor tenha misericórdia de ti e que te dê a paz. Amém? O Wilson de Oliveira, seu irmão em Cristo. Amém?